Bom, nessa aula nós vamos fazer o mesmo estudo investigativo que nós fizemos com a função do primeiro grau, colocando a função do segundo grau agora na forma geral. Então, nós vamos estabelecer valores para aqueles coeficientes A, B e C que você viu lá no vídeo sobre a forma da função do segundo grau. Então, nós vamos observar aqui que, atribuindo valores para esses coeficientes, a tua função terá algumas características específicas. Então, vamos jogar aqui, fazer intervalos. Então, eu joguei lá A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Mas nós vamos fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, eu vou jogar lá A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 na caixa de entrada. Agora, eu venho aqui, clico em A, com o botão direito do mouse, venho aqui em propriedades, vou no seletor, no caso do seu computador, e você vai atribuir valores. Eu vou jogar valores aqui, vamos colocar aqui de menos 10 até 10. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Vamos colocar aqui de menos 10 até 10 também. E a mesma coisa vamos fazer para o C. Vamos fazer variar também de menos 10 até 10. Isso significa que os valores de A, B e C vão estar nesse intervalo, né? Como a gente já esteve estudando. Agora fecha a caixa aqui. Opa, vamos arrumar aqui. Eu coloquei 10 positivo, de menos 10 até 10. E agora você sabe que se você centralizar aqui esses eixos. Agora você sabe que se você movimentar esses botões aqui, esses valores vão estar variando nesses intervalos que eu escolhi. Agora lá na caixa de entrada eu vou escrever a função y igual a A vezes x elevado ao quadrado, na acento circunflexo, elevado a 2, mais b vezes asterisco, né, que é o vezes, o x, mais o c. Dá um Enter. Olha aí, apareceu novamente a parábola. E agora o que você vai fazer? Você vai investigar essa função no que diz respeito aos valores do A, do B e do C. Você sabe que os valores do A, do B e do C, o A fica na frente do x ao quadrado, o B fica na frente do x e o C é esse valor aqui, esse termo independente, esse valor que fica sozinho, que não está multiplicando nem x ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um estudo. Você vai movimentar os botões A, vai movimentar os botões B e vai me dizer o que vai acontecer à medida que você vai variando esses valores de A, B e C. Então, agora é com você. Você vai observar que vai ter algumas questões aí para você responder e essas questões estarão baseadas nas conclusões que você conseguir tirar dessa sua investigação. Ao estudar a função que você está analisando no GeoGebra, você deve ter observado algumas características no gráfico, conforme você variou os valores de A, B e C. Agora é sua vez de mostrar os resultados de sua investigação. Então, agora que você já fez a análise do gráfico, você vai responder as questões a seguir. Letra A. O que acontece com a parábola quando modifica-se apenas os valores do coeficiente A? Letra B. Qual a diferença entre a parábola que possui A maior que zero e a parábola que possui A menor que zero? O que acontece com o gráfico quando A é igual a zero? O coeficiente B e A juntos determinam o que da parábola? Você vai ter que completar a frase aqui também, na letra E. O coeficiente B sozinho determina a posição do que da parábola em relação ao que do gráfico. Letra F. Qual a relação entre o coeficiente C e a parábola? O que acontece quando você modifica o valor do C? E você viu que as raízes são os pontos onde a curva corta o eixo X, ou seja, ponto onde y é igual a zero. Todas as parábolas que você construir possuirá raízes? Então, responda as questões, anote e vamos discutir aí na próxima aula.
Para finalizar essa nossa aula, você está observando duas funções do segundo grau. Y igual a x ao quadrado menos 7x mais 10 e y igual a menos x ao quadrado mais 4. Você vai utilizar o software GeoGebra, vai representar essas funções graficamente e vai fazer dois estudos. Primeiro, lembram que nós estudamos as raízes da função do primeiro grau, não é mesmo? Então, você lembra o que significam raízes. Então, você vai identificar nos dois gráficos quem são as raízes da função. Depois de analisar isso, você vai verificar o sinal da função. Você se recorda que nós fizemos o estudo da função do primeiro grau? Quando que a função y era positiva e quando que a função y era negativa. E isso dependia das raízes da reta. Nesse caso, você vai observar as raízes da parábola e vai verificar e dizer em quais intervalos de x, ou seja, para quais valores dessas raízes você vai ter o valor de y positivo ou negativo. Então, estude a função e analise os sinais. E faça as suas anotações que discutiremos na próxima aula.